Feliz sábado, meus amigos. Um prazer ter vocês de novo aqui para estudar a lição com a gente. Hoje estudaremos a lição 9, que é a segunda parte do Gênesis, como o fundamento da nossa religião. Estamos muito felizes de ter mais uma vez aqui o professor Cláudio com a gente, Rubem Cláudio, lá do Brasil. Ele Rubem Aguilar, João. Começa Rubem de Aguilar, novo. Né? Muito bem. Você não é professor ainda, né, Pitu? O professor Rubem Aguilar foi professor muitos anos do IACS e de biologia, professor também do NASP de Novo Testamento, de Velho Testamento. Temos a biografia dele inteira na descrição e nós estamos muito felizes de ter ele com a gente aqui. Temos também o Rubem Aguilar. Qual que é o seu nome? Pitu, né? O seu nome? Né? Também temos o Rony que fala com a gente e a Luana Garcia vai se juntar daqui a pouquinho. Então vamos fazer uma oração para convidar a presença do nosso grande Deus com a gente. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia. Eu peço que o Senhor nos abençoe nesse estudo, que o Senhor tire todas as distrações do lado, que a gente possa ter um espírito receptivo, um coração aberto para entender que mensagem linda que o Senhor tem reservada para nós, de amor, esperança e uma mensagem que possa nos deixar mais perto de Jesus a cada dia. Eu peço que o Senhor abençoe o professor Rubem, ele possa falar palavras de esperança que vem de ti e que o Senhor possa abençoar também o nosso painel depois, que vamos discutir, que tudo isso possa ser feito para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Então, professor, com o senhor agora. Quer ser já começo? Já. Pode tudo começar. Bem. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Eu parabenizo aos organizadores por esta programação que estimula praticamente o estudo da palavra de Deus, fortalece as convicções e a fé daqueles que seguem as normas, os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Nesta semana, segundo o roteiro das lições de escola sabatina, estamos prosseguindo a estudar alguns detalhes sobre o fato da criação. E hoje nós começamos com um texto na lição que parece não estar conforme a realidade. É Apocalipse, capítulo 7, verso 1, e também o capítulo 20, versos 7 e 8, fala dos quatro cantos da terra. Essa expressão, quatro cantos da terra, pode configurar uma forma da terra, um quadrilátero, quatro cantos, que tem quatro arestas, quatro lados. Então, a terra seria plana. E poucos meses atrás eu vi uma notícia de uma seita religiosa que promove a explicação das verdades bíblicas. E um dos fundamentos desta seita religiosa é contrariar toda convicção científica sobre a forma da Terra. E eles indicam que a Terra é plana, conforme o texto que acabamos de ler. E então, mas a ciência indica que a Terra é redonda. Não é uma versão moderna. Na realidade, o aspecto da forma da Terra estava mais relacionado no passado com convicções místicas dentro da mitologia, um tanto misticismo misturado com crenças religiosas. Não havia conceitos de observação da Terra. E ali achavam que a Terra era plana e algumas vezes um tanto semelhante a um hemisfério. Mas aqueles que tinham uma convicção mais racional sobre a forma da Terra aparece já entre os filósofos gregos. Antes da filosofia clássica, que é o período de Sócrates, Platão, Aristóteles, havia vários filósofos que foram denominados de naturalistas, os fisiologoi, porque eles anunciavam que o surgimento do universo é através
de um elemento natural, principalmente a terra, a água, o ar e o fogo. Mas eles também começaram a dar algumas ideias sobre a forma da Terra. Um dos primeiros em estabelecer uma convicção foi Anaximandro, pelos anos 615, 580, ou seja, no sexto século antes de Cristo. Vejam só, sem nenhuma comprovação, nada prático, somente com o uso do seu raciocínio e a mente, ele afirmava que a Terra era semelhante a uma gigantesca coluna, e um dos lados, como um cilindro, seria arredondado, ou seja, curvo. Mais tarde, poucos anos mais tarde, aparece o filósofo Pitágoras, o homem que nós reconhecemos como aquele que na sua mente criou uma quantidade de teoremas. Isso nos leva a considerar uma genialidade. Como é possível que este homem, só fazendo cálculos na sua mente, que ele não tinha medidas objetivas, não havia metro, tudo era sobre palmas e côvados, mas ele chegou a fazer muitos teoremas. E o teorema que mais é conhecido é o teorema de Pitágoras, do triângulo retângulo. E Pitágoras, através de cálculos matemáticos, chegou à conclusão de que a Terra era redonda, também no sexto século antes de Cristo. Depois de Pitágoras, aparece Demócrito, outro filósofo, aquele conhecido pelo enunciado de que toda matéria é um composto de uma unidade indivisível, que é o átomo. E Demócrito indica que a Terra tem a forma de um disco oco. Se é disco, ele não entrou naquele detalhe. Só haveria duas possibilidades de a Terra ser uma circunferência para adquirir essa forma de disco. Depois de Demócrito aparece outro filósofo, Heráclides. Já estamos nos anos 400. Heráclides de Ponto. Este filósofo, sem afirmar qual a forma da Terra, ele indica uma verdade, que a Terra tem um eixo e gira em torno do seu próprio eixo. Claro que para um objeto girar, deve adquirir pelas duas forças centrípeta e centrífuga, deve adquirir a forma arredondada. Então chegamos, dentro destas concepções do raciocínio, a Aristóteles, já nos anos 380, 322. Aristóteles foi o professor de Alexandre. E Aristóteles, criador também da lógica aristotélica, forma um silogismo onde expõe em uma espécie de paralelismo os argumentos favoráveis à forma esférica da Terra e os argumentos contrários a essa ideia. Mas, em conclusão, ele apoia a ideia de que a Terra é esférica. Agora, só depois de Aristóteles que aparece uma espécie de ideia comprovada através da experiência. E é o pensador Eratóstenes. Vejam só, Eratóstenes, estamos nos anos 215 para 180. Eratóstenes era filósofo, mas também ele fazia muitas experiências. E ouviu de um dos seus amigos de que, em certo momento do dia, o Sol, no seu movimento de Oriente para Ocidente, chega a incidir num poste vertical de tal maneira que não existe sombra. A experiência era colocar um poste de bom tamanho e o Sol, então, começa no seu movimento da parte oriental para ocidental e projeta uma sombra. E quando o Sol chega no zenite, possivelmente ao meio-dia,
o raio do sol não projeta mais sombra. E continua o sol projetando a sombra no outro lado. Aquilo deu um estímulo para Eratóstenes. Ele queria saber o tempo exato e em que momento o sol perde e fica na vertical de um poste e perde a forma de fazer uma sombra. E Eratóstenes, então, colocou o poste bem perpendicular à superfície terrestre e aguardou o sol no seu movimento, formando uma sombra. E passou de Oriente para Ocidente e não houve um momento em que a sombra desaparecia. Pelo contrário, a sombra, sempre na proximidade do poste, marcou uma espécie de ângulo de 15 graus. Eratóstenes ficou impressionado por esse fato, repetiu a experiência e sempre acontecia. E então, na sua mente, ele pensou, por que essa diferença? Por que não existe sombra como seu amigo havia contado? É que havia, a localização era diferente. O amigo dele estava em Alexandria e Eratóstenes estava em Siena. Então, a dedução dele é que a Terra, se fosse plana, os dois postes colocados numa mesma linha plana, o Sol sempre na sua passagem deixaria um momento sem sombra. Mas numa região, o poste emite a sua verticalidade diretamente ao Sol. Mas na outra região, o poste parece estar inclinado. Quer dizer que a superfície da Terra era curva. Agora, mesmo essa concepção, aparece outro filósofo, que é Hiparco de Nicea. Hiparco de Nicea, a ideia dele era que a Terra não tem movimento, não tem forma arredondada e é plana. E o movimento do Sol se deve a que todo o sistema estelar, todo o céu gira em torno da Terra. Posidônio, já estamos nos anos 100, praticamente já no primeiro século antes do cristianismo. Posidônio de Éfeso, ele fez outra experiência. Ele, considerando uma estrela, a luz dessa estrela projetou numa cidade, Rhodes. E ele fez uma projeção no quadrado até onde se aproxima. E, considerando essa estrela, que no movimento astral já estava em outro lugar, captou a projeção da iluminação da estrela, estando ele na cidade de Alexandria. As projeções dos dois momentos deu a forma triangular. E essa forma triangular deu espaço à formação de um ângulo de 11 graus. Isso levou a considerar que a Terra, por causa de essa projeção a um ângulo, existe uma forma da superfície que era arredondada. Agora, Ptolomeu, já 2 séculos depois de Cristo, novamente repete a ideia de Hiparco de Nicea, indicando que a Terra é fixa e todo o céu gira em torno da Terra. E aí é fundado o geocentrismo. Essa ideia do geocentrismo acompanhou a ideia de muitas pessoas através da Idade Média. Era a opinião defendida pelo catolicismo e contrário a qualquer versão que pudesse negar esse sentido. Mas estudos de observação astral, principalmente com Tycho Brahe, já nos anos 1480, depois de Cristo, 1480, próximo aos anos 1500, indicou que a Terra tem movimento,
E esse movimento seria em torno do Sol. Estava surgindo a ideia do heliocentrismo, mas a Igreja Católica chegou a desvirtuar esse fato pelo dogmatismo. Um dos defensores da ideia do heliocentrismo foi Giordano Bruno. Giordano Bruno foi feito prisioneiro, condenado pela Inquisição, morreu incinerado, né, queimado. E esse fato levou a Galileu Galilei. Já estamos no movimento contíguo, a reforma de Lutero, e Galileu Galilei, então, ele, apesar de que ele tinha convicção íntima de que a Terra que gira em torno do Sol, ele disse claramente, para defender sua existência, que a Terra não se move. Mas as ideias de Copérnico e de Kepler definiram que a Terra, de fato, é redonda e gira em torno do Sol. Hoje, ninguém nega esse fato. Aliás, entre os estudos de astronomia e de geologia, se criou uma disciplina chamada de geodésia. A geodésia tem o objetivo de definir a forma da Terra. A Terra não é esférica, como seguindo uma linha regular, mas tem depressões, tem altitudes, etc. E a geodésia estuda a forma da Terra através de três objetivos. Uma é dinâmica, outra é geométrica e outra é tridimensional. Hoje, os aparelhos da nova tecnologia, principalmente satélites, comprovam que a Terra é redonda. Mas então, por quê? Como nós podemos entender essa versão da Bíblia que diz que os quatro cantos da Terra, como se a Terra fosse plana e de forma de um quadrilátero? Na realidade, a revelação de Deus para o apóstolo João não era uma revelação relacionada com a forma da Terra, senão com a extensão de um evento. O evento vai ser universal e se utiliza essa expressão. É uma expressão metafórica, porque a linguagem bíblica, segundo os estilos individuais, pessoais, há uso de figuras literárias. E uma dessas figuras literárias é a metáfora. A metáfora utiliza a descrição de algo objetivo, mas com o interesse de esclarecer ou ensinar outra realidade, havendo uma relação entre o objeto e aquilo que se pretende. Jesus utilizou muitas metáforas. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus não é um caminho, objetivamente, mas porque um caminho é uma via que nos conduz a um destino. Metaforicamente, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os mandamentos de Jesus são como um caminho que nos conduz a um destino. Então, uma metáfora ajuda a compreensão de uma realidade. Não está descrevendo o objetivo. Então, a Bíblia, quando diz os quatro cantos da terra, não está se referindo à forma geográfica da terra, senão à extensão do evento. Igualmente, nós poderíamos inferir a ideia onde muitos têm a vinda de Jesus, todo olho verá. Mas se a Terra é redonda, não será que todo olho verá. Será como a projeção dos raios solares, uma parte iluminada e a outra escura. Mas é que essa expressão todo olho verá não está se referindo a como haverá essa relação com a forma da Terra. É outra que a extensão todo olho verá. E nós podemos indicar que os
milhares de anjos vão, como uma atmosfera, envolver a Terra, de tal maneira que na extensão todo olho o verá. Bom, segundo o roteiro da nossa lição, existe uma relação entre a criação, descrita na literatura antiga. A literatura antiga. Quando surgiu a literatura antiga? Aliás, o surgimento da escrita é um critério para muitos autores para definir o limite da história com a pré-história. Onde começa a história? Alguns utilizam diferentes critérios, mas o critério mais aceito é o aparecimento da escrita. Por quê? Porque a escrita possibilita o relato, a descrição um tanto verídica, autêntica, de um determinado fato histórico. Agora, algum instrumento, um monumento, um artefato feito anteriormente é da pré-história. E fala de algum evento, mas sem descrever, sem esclarecer. E quando começa a história? Pelos documentos arqueológicos, começa mais ou menos nos anos 3.200, 3.300 antes de Cristo. A escrita apareceu quase simultaneamente em duas regiões. Uma na região mais oriental, na chamada Mesopotâmia, aquela região limitada pelos rios Eufrates e Tigres. E a outra na região do norte da África, que é o Egito. Na Mesopotâmia, a escrita surgiu em forma de cuneiforme. E no Egito, o hieroglífico. Ambas as línguas, ambas as formas de escrita já foram traduzidos. Existem alguns, não tantos, entre 100, 200 especialistas, ou talvez um pouco mais, no mundo, que sabem, traduzem, leem tanto o cuneiforme como o hieroglífico. Agora, desses escritos antigos, aparece o relato da criação, um tanto semelhante, um tanto diferente do relato bíblico. A arqueologia ajudou muito, principalmente a arqueologia realizada na Palestina. Em 1820, um arqueólogo chamado Claudius Risch, por muito tempo visitou a Palestina e elaborou um mapa topográfico de lugares, sítios da antiguidade importantes. Então, quando ele atravessou aqui o rio Eufrates e aqui o rio Tigres, quando atravessou a parte superior do rio Tigres, encontrou duas colinas, claro, auxiliado pelos residentes, os naturais que moram aí. Uma das colinas chamava-se Cujundic e a outra das colinas chamava Nevi Yunus. Os que moravam ali, Nevi Yunus, relacionavam com a coluna do profeta Jonas, porque em hebraico, Navi Yonah significa profeta Jonas. E o nome atual, Nevi Yunus, estaria relacionado com Freta. Aquilo impressionou a Claudius Risch e no seu mapa topográfico deixou registrado esse fato. 20 anos mais tarde, 1840, 42, o cônsul da França, Paul-Émile Botta, era cônsul na cidade de Mossul, existente atualmente. Ele, aficionado à arqueologia, começou a fazer escavações na colina
Kujundjik. Encontrou pequenos artefatos, depois de muitas tentativas, desanimou e deixou, mas o início já havia sido feito. O prosseguimento dessas escavações naquele sítio foi feito por um inglês, Austen Henry Layard. Já estamos nos anos 1845. Layard teve mais fortuna no seu trabalho, porque ele encontrou os vestígios do palácio de Senaqueribe. Impressionante, Senaqueribe aparece na Bíblia. É aquele rei assírio que na época do rei Ezequias, ele rodeou a cidade de Jerusalém, ameaçou invadir, e o anjo do Senhor destruiu o exército assírio e ele voltou. Agora, Austen Layard encontrou os vestígios desse palácio e muito mais uma coluna prismática, o prisma de Senaqueribe, é também conhecido como prisma Taylor. E nesse prisma aparece a descrição do rei Senaqueribe fazendo essa campanha à Palestina. Então, não havia já dúvidas de que aquele lugar estava relacionado com a capital do Império Assírio, que era Nínive, mas não havia ainda plena confirmação. E as escavações prosseguiram. E em 1850, um assistente de Layard, de nome Hormuz Rassan, encontrou o palácio de Salmanassar, um dos grandes reis da Assíria, talvez o último, porque depois a Síria entrou em decadência. E este imperador, este rei, ele fez muitas construções, embelezou Nínive, e seu palácio, então, foi grandioso, e atualmente se tem os vestígios. Mas Salmanassar, ele mandou construir a biblioteca de Nínive. Em 1251 foram encontrados a biblioteca de Nínive. E no interior havia aproximadamente 24.000 tijolos de argila, documentos arqueológicos. 24.000, mais ou menos do tamanho de 20 por 15. E foram levados para o Museu de Londres, o Museu da Inglaterra. Ali estava. Mas apareceu o senhor George Smith, que conhecia o cuneiforme, e tomou 20 dos tijolos daqueles levados à Inglaterra, dos 24.000 que estavam aproximadamente na biblioteca de Assurbanipal. George Smith começou a traduzir e, para a surpresa dele e de todos, encontrou relatos do dilúvio e da criação, mas estavam incompletos. Ele, então, revelou a sua descoberta e a tradução para os que dirigiam o jornal Daily Telegraph, um jornal que até agora é publicado. E os diretores do jornal ficaram entusiasmados e ofereceram uma recompensa de 1.000 libras esterlinas para quem encontrasse o complemento desses relatos. Claro, não era qualquer um que vai encontrar, porque, primeiramente, era necessário conhecer, ler o documento em cuneiforme. E o fortunado era o próprio George Smith, que ele procurou, viajou até Nínive, na biblioteca, e encontrou isso. E em 1875, ele publica versões caldeas do Gênesis, ou seja, os relatos em língua caldeia, que se referia à parte da Mesopotâmia, conforme é registrado no Gênesis. Outros autores depois fizeram tradução desses textos para outras línguas.
principalmente para o alemão, francês, etc. Agora, esses textos devemos indicar que o rei Salmanasar foi rei nos anos 650, 640. Em 626 foi ele destituído, morreu e foi, na sequência, teve outros reis. Então, mas os documentos que ele deixou, ou que se encontraram no museu, que venceram o esquecimento e o tempo, certamente eram cópias de documentos anteriores. Quando foi escrito o original desses documentos? É difícil saber. Mas talvez, quando a língua apareceu nos anos 3000 a.C., seria anterior às escrituras sagradas. O primeiro autor era Moisés, mas Moisés viveu em 1450. E os documentos arqueológicos teriam uma idade maior. Daí que muitos pensadores, para desvirtuar a autenticidade bíblica, indicaram que a Bíblia é uma cópia de relatos do Oriente Médio. Surgiu a ideia do pan-babilonismo. Mas existem diferenças entre o relato bíblico e o relato mesopotâmicos. O que George Smith encontrou primeiramente, a história da criação, que leva o título de Enuma Elish. E nesse documento, nesse relato Enuma Elish, aparece, na sequência, aparece um evento beligerante, uma batalha. Primeiramente, são dois deuses, Apsu e Tiamat. Apsu é o deus das águas doces e Tiamat é o deus das águas salgadas, dos mares. Entre os dois criam muitos deuses. Mas os deuses fazem barulho. E o barulho, no pensamento da antiguidade, significa rebelião, rebeldia. E o deus Apsu não gostou desse barulho, ou seja, não gostou da rebeldia, e decidiu exterminar os deuses. Mas essa ideia do extermínio foi descoberta pelo deus Ea. E Ea, antes de Apsu executar seu pensamento de destruição, é morto. Então, Tiamat decide vingar esse fato e cria mais deuses e forma um exército e coloca como líder do exército outro deus chamado Kingu. Agora, Ea também organiza outro exército e o líder é Marduk. Os exércitos têm várias batalhas. Finalmente, Marduk é o vencedor. Depois de terminar as batalhas, então Tiamat é dividido em duas partes. Com a parte superior do corpo de Tiamat, Marduk vai criar o céu. As estrelas, todo o mundo astral. E com a metade inferior é criada a terra. Kingu é degolado. E o sangue de Kingu é misturado com o barro e é formado o homem. Ou seja, o homem é mistura de barro com sangue. Outro relato semelhante é Atrahasis. A nossa lição aparece destacando mais esse relato chamado de Atrahasis. Mas o relato Atrahasis não estava na biblioteca de Assurbanipal, sino em vários lugares. Até 1965, ou seja, não é muito, 1965, eu estava com 25 anos de existência.
de vida. 1965, só se conhecia uma quinta parte deste relato Atrahashi. Mas as pesquisas arqueológicas continuaram em vários lugares, na Babilônia, em Nippur, em Bogaskoi, ou seja, até Bogaskoi encontra-se na Turquia. E os arqueólogos reuniram esse relato, agora já se tem o complemento de Atrahashi. Este outro relato, Atrahashi, é semelhante àquele de Enuma Elish, mas algumas diferenças ou complementos. Há um deus chamado Nintu, e esse deus Nintu é quem vai misturar o barro com o sangue de Kingu para criar o homem. Não é o Deus Supremo. Por que essas semelhanças, em essência, é semelhante à criação, mas diferente? Porque nas primeiras gerações, os grandes eventos eram transmitidos oralmente, de uma geração para outra. E ao ser transmitidos de uma geração para outra, a veracidade, a lealdade, a autenticidade do evento divergia conforme a separação, através das gerações, separação local, social, etc. E daí que o relato da criação no Gênesis é diferente, embora que na essência seja igual à criação, mas diferente em alguns aspectos. Bom, a nossa lição nos leva agora a uma espécie de contrariedade entre o paganismo e o Gênesis, em relação principalmente a dois fatos. A criação do Sol, o objetivo da criação dos luminares, o Sol e a Lua, e também a formação do homem, o aspecto do objetivo por que o homem foi criado. A palavra paganismo, na realidade, é difícil indicar sua origem, mas está relacionado com o fato de ser batizado. Ou seja, o pagão é aquele que não é batizado segundo as normas do cristianismo, mas do cristianismo formado nos primeiros séculos, um cristianismo católico. Então, já desde os primeiros séculos, o cristianismo chamava aquele que não é batizado de pagão. Não é batizado nas normas do catolicismo. Então, e na maioria dos povos, não eram batizados, eram pagãos. Agora, no mundo pagão, o Sol e a Lua têm uma representação deífica. São considerados deuses. Por quê? Porque no mundo pagão, as concepções religiosas são surgidas por mecanismos de consciência. Aí, então, eles criam, povos pagãos que criam a religião através do animismo. Ou seja, consideram que muitos objetos da natureza têm uma espécie de um espírito que os anima. Surge também o totemismo, quer dizer que existem certos objetos que têm forças e que as pessoas se devem identificar com essas forças, principalmente com animais. Então surge o totem, o líder dessa força. A magia é outro fato. Tem pessoas que fazem magia. E outros da força estelar. Então, existem várias formas dentro do paganismo que influenciaram, determinaram a formação religiosa. E nessa formação se destaca a consideração do Sol, principalmente o Sol e a Lua. O Sol não é simplesmente um astro para as comunidades do paganismo, senão é
o objeto que dá vida. Objetivamente, nós diremos que eles têm razão, porque se o Sol, na atualidade, deixasse de existir, não haveria a energia vital, a energia luminosa que dá vida às plantas, aos seres, etc. Haveria extinção. Mas não era essa orientação que levou a adorar o Sol. Senão, o Sol era considerado o próprio criador do universo, no mundo do paganismo. E agora, não somente o mundo do paganismo, assim, daquele que surgiu por conceitos mitológicos, senão no Egito. O Egito, uma religião bem estruturada, bem sistematizada, o culto a Faraó e também a religião que considera uma nova vida depois da morte, considerava o Sol o Deus Supremo. E era deificado na pessoa do Deus Osíris. Osíris era o grande Deus. Faraó também era uma representação do Sol. E na sua morte, ele irá, através de uma peregrinação, enfrentar o juízo supremo diante de Osíris. Mas também uma cultura mais definida, como eram os gregos. Os gregos também consideravam o Sol um Deus, embora não tão importante, Helios, o Deus. E os romanos talvez tenha sido a civilização que mais estendeu, difundiu a idolatria, porque eles tinham deuses de tudo. Deuses da porta, da janela, da fechadura, do chão, deuses de todo objeto. Mais de 5.000 deuses. E entre esses aparece o deus Mitra. O deus Mitra que levou seus seguidores a cultuá-lo e formar o mitraísmo. E o mitraísmo, um dos seguidores do mitraísmo foi o imperador Constantino, que praticamente fez aquela aliança entre o paganismo, o mitraísmo, com o cristianismo, criando a Igreja Católica. Bom, mas na Bíblia, contrariando esse fato da deificação do Sol e a Lua, tem outro ensinamento. Na semana da criação, no quarto dia, a Bíblia registra com clareza a criação do luminar maior que o Sol, o luminar menor. Com que objetivo? Para definir os dias, os meses, os anos e as estações. Na observação da função destes dois astros é que o homem, até na atualidade, pode definir os períodos do tempo. Então, a Bíblia, já no relato da criação, esclarece qual é o objetivo do Sol, não uma deificação. E nós, na atualidade, o universo, toda a civilização, aceita o propósito do Sol conforme o relato bíblico. Agora, em relação à criação, dentro do paganismo, os homens foram criados pelos deuses para o homem servir aos deuses, cultivar a terra, criar o gado e alimentar os deuses. Vejam que essa ideia do paganismo é seguida pelo catolicismo. Agora, com tanta tecnologia, muitos desses conceitos aí são diversificados, mas até faz poucas décadas, em muitas nações, se celebrava o Dia de Finados. Desde 31 de outubro, 1º de novembro, etc., aquela festividade de finados. E
a celebração de finados era a seguinte, que os deuses vão descer e muitos preparam alimentos diferentes, alguns alimentos bem elaborados, que havia uma família que prepara determinados pães, bolos, e para alimentar os deuses, então, compartilha com outras famílias, reparte. E é um dia que as pessoas comem, mas consideram que o consumo desses produtos não é das pessoas, senão os deuses. Então, essa ideia do paganismo ainda persiste, talvez já esteja em extinção. A Bíblia, contrariamente, relata que Deus criou o homem não para o homem servir a Deus, mas para o homem se sustentar, para ele ter uma atividade e viver por muito tempo no Jardim do Éden. Não devia ele simplesmente ficar numa espécie de uma condição de ócio, sem atividade. Ele devia cultivar a terra e dominar a natureza, mas não servir a Deus. É Deus que serve ao homem através dos fenômenos naturais, produzindo alimentos e protegendo o homem. Agora, tem um fato, a lição nos apresenta um fato que, como seres humanos, que nós que estudamos a Bíblia, nós não conhecemos toda a verdade e, em muitos aspectos, precisamos mais estudo. E um desses conceitos que precisa muito estudo é a criação e o tempo. O autor da lição, ele apresentou um fato. Pretende esclarecer, mas quando a gente compara com outras realidades, nós encontramos algumas dificuldades para entender. As genealogias do capítulo 5 de Gênesis e do capítulo 11. Claramente uma sequência de gerações. O pai chega até uma determinada idade, procria filhos e continua sua vida até ele morrer. E os outros filhos continuam uma sequência pela qual daria lugar à elaboração de cronologias. E o autor utiliza essa terminologia, cronogenealogias. Nos ajudaria a esclarecer. E chegaríamos desde a criação até um determinado momento. Há uma ideia de que a criação foi 4.000 anos antes de Cristo. E essas geocronologias nos ajudariam a saber até que ponto nós chegamos. E, segundo as cronologias, e fazer uma espécie de diagrama cronológico desde a criação até Cristo, 4.000 anos. E aqui vem o problema. E esse problema nos estimula mais estudo. Qual é o problema? É que tanto a história como a arqueologia definiram mais certos fatos, principalmente na história dos países do Oriente Médio, como são o Egito, a Assíria, a Mesopotâmia. Os historiadores, ou melhor, os escribas, aqueles que relatavam eventos da história destas nações, eram cuidadosos ao mencionar os fatos históricos. E agora a arqueologia descobriu, na realidade, nos aspectos históricos, falaremos agora da história do Egito. Se tem
cópias, não do original, de um sacerdote egípcio chamado Maneto, 300 anos antes de Cristo, depois da época da invasão de Alexandre o Grande para o Egito. Maneto, sacerdote de Sivanito, ele tinha à sua disposição muitos documentos, porque na antiguidade os templos era depósito, como um museu, não somente depósito de documentos, senão depósito de tesouros. Havia muita riqueza. E Maneto, então, começou a relacionar a história passada do Egito. E na sua relação histórica, ele definiu que a história do Egito está dividida em dinastias, 31 dinastias, e colocou os nomes dos imperadores. Isso nos leva a considerar que a primeira dinastia surgiu nos anos 3200 antes de Cristo, e o primeiro faraó seria Menés. E na terceira dinastia, aparecem os faraós que construíram as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, que até agora são grandes monumentos atrativos turísticos no Egito, mais ou menos pelos anos 3000 antes de Cristo. Agora, outros documentos que fortalecem esse fato é um documento chamado Pedra Palermo, está no Museu de Palermo. Relata várias dinastias, complementando a forma, coloca aí o nome da mãe do faraó, o faraó e os anos de governo do faraó. E com um detalhe mais, os anos do governo do faraó tinham nomes, assim como fazem os chineses, ano do gato, ano do cão, ano do cavalo, etc. Outro documento que complementa é o documento, o pergaminho de Turim, no Museu de Turim. Igualmente relata dinastias que coincidem com a lista das dinastias escritas por Maneto. Outro documento que já é grande, na parede está o monumento deixado por Seti I e seu filho Ramsés II. Eles construíram um grande templo em Abidos, no Egito. E ao construir, eles mandaram colocar uma grande placa agradecendo a Deus que eles são grandes imperadores, governantes, e possibilitou a construção dessas obras. Então, tem a lista dos deuses que recebem essa gratidão, essa graça. Depois, os nomes dos faraós anteriores. Todos esses documentos confirmam que o Egito teve um grande número de dinastias. E a primeira dinastia seria nos anos 3200, 3300 antes de Cristo. Agora, então, o problema de 3200, 3300 antes de Cristo para 4000, que seria a época da criação, nós temos apenas 700 ou 800 anos. E nesses 700, 800 anos, aconteceu dois outros eventos, que é o dilúvio e a Torre de Babel. Em que momento nós podemos encaixar esses dois, o dilúvio e a Torre de Babel? 700, 800 anos. A Bíblia indica que Adão viveu 930 anos. Então, Adão passou pelo dilúvio, passou pela Torre de Babel e chegou no início da formação da civilização egípcia e da civilização mesopotâmica. Isso é impossível. Não podemos, por isso que estas cronogeologias de que nos fala a lição ainda precisa um pouco mais de estudo. Por quê? Porque a palavra anos,
Por exemplo, Adão teve 930 anos. Aparece anos é Shanach. Shanach. Shanach é traduzido como anos. Mas este termo também é traduzido como revolução, como movimento, como repetição. Então, mas a nossa Bíblia nos diz anos, 930 anos. Pode ser a tradução mais correta, e talvez seja. Mais estudos, mais desejos de conhecer, mais pesquisa, talvez nos leve à ideia de que não eram 930 anos, senão 930 revoluções, 930 divisões, períodos, semanas, etc. De qualquer maneira, uma vida longa que teve Adão. Aí, então, nós estaremos quase que colocando os 4.000 anos anteriores. Ou, aqui, o autor da lição indica que devemos prosseguir com a ideia de que a criação foi naquele período. Mas talvez tenhamos um pouquinho mais tempo. Bom, finalizamos nossa lição com vários textos, a criação nas Escrituras, ou seja, o fato da criação é o que define nossa atitude religiosa, nossas convicções, é o princípio das nossas convicções religiosas. Deus criou o homem para o homem viver no paraíso, viver uma eternidade, sempre. Mas o homem pecou. O plano de Deus foi truncado, mas não desapareceu. Então, Cristo veio a pagar o castigo requerido pela lei, e através da cruz, então, o homem tem a possibilidade de continuar com o plano original de Deus. Porque nós estamos aqui na Terra para cumprir o propósito de Deus, feito com Adão, viver numa terra restabelecida, num jardim do Éden. E esse fato é propalado, divulgado em vários textos. Nós não vamos ler os textos da Bíblia, está na nossa lição, mas o restante da Bíblia fortalece essa ideia da criação, e que é praticamente o princípio vital da nossa convicção doutrinária. É isso, João. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Eu não consigo nem imaginar como o senhor colocou tanta coisa na sua cabeça. É uma enciclopédia. Para nós é um privilégio poder ouvir e saborear toda essa informação. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas antes eu quero passar para os nossos colegas aqui, o Rony e a Luana. Eles estudaram bastante a lição, então eu vou dar a oportunidade para eles fazerem as primeiras perguntas. Posso começar, ou Luana, você gostaria de começar? Sim. Pode começar. Claro. Então, tá bom. Professor Rubem, muito obrigado. É uma honra estar aqui ouvindo as suas explicações. Realmente é impressionante a quantidade de conhecimento e de informação que o senhor detém. Eu fiz alguns levantamentos de forma prática, fiz algumas pesquisas temáticas para ver como a ciência hoje está discutindo alguns dos temas que a gente está discutindo na nossa lição, que, na verdade, não tem o fundamento da ciência, mas tem um fundamento na Bíblia. Então, eu gostaria de exemplificar 2 fatos e depois fazer uma pergunta para o senhor, tá bom? Sim. Então, o primeiro fato é que ele se dá em 1997.
foi dada uma tamanha importância em 1997 ao tema de genoma humano. O genoma humano, só para esclarecer, ele pode ser entendido como toda a informação hereditária de um organismo que está codificada em seu DNA. E em 11 de novembro de 1997, foi aprovada por unanimidade, ou seja, todo mundo aprovou, a Declaração Universal sobre o Genoma Humano. Isso daí foi discutido em sede de UNESCO. Na verdade, foi estabelecido um regramento que, na verdade, mostra os limites de como as pesquisas sobre DNA, sobre o genoma humano, podem ser realizadas, né? Então, tornou esse tema um tema jurídico. Hoje ele é juridicizado, né? Não é qualquer laboratório que pode colher as células ou fazer análises de DNA de qualquer maneira. Existem restrições e controles legais para isso. Hoje o Estado, os países detêm o controle sobre o estudo do DNA. Isso do DNA hoje, nós sabemos, especialmente nesse momento que nós vivemos no mundo com uma pandemia, que muitos desses estudos levam não só à identificação hereditária dos seres humanos, mas também pode mostrar caminhos para curas de doenças, né? Então, esse é o controle hoje que o Estado, que os países detêm através de um regramento que foi votado em sede da Unesco. Esse é o primeiro fator. Isso em 97. Agora, em 2017, em torno de 2017, eu não tenho a data exata, foi realizado um outro estudo por duas universidades. Uma aqui dos Estados Unidos, Rockefeller University, e a outra é uma universidade da Suíça, que é Basel. Uma universidade, então, da Suíça e uma universidade norte-americana, através de dois pesquisadores, que eu não tenho o nome deles aqui, que é o Mark Stockel e o David Teller. Esses dois pesquisadores, eles identificaram uma coisa muito interessante, né? Eles identificaram, segundo a pesquisa que foi publicada na Forbes, por exemplo, ou em um jornal científico, que é o Journal Human Evolution, eles chegaram à conclusão de que toda a humanidade descende de um único casal. Isso é interessantíssimo para nós que levamos em consideração a Bíblia, que acreditamos na palavra de Deus e que acreditamos nos escritos de Gênesis, que mostram a criação do primeiro homem e da primeira mulher, ou seja, de Adão e de Eva. E agora a ciência parece que chegou numa conclusão, pelo menos dentro dessa pesquisa, de que toda a humanidade procede de um único casal, isso através de uma análise de DNA, né? De uma técnica específica que pode ser pesquisada cientificamente numa dessas fontes que eu citei, e depois o João pode deixar disponibilizado aí também. Então, diante desses dois fatores científicos, fatos científicos, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para o senhor. O senhor acredita que exista um caminho para a conciliação entre a Bíblia e a ciência hoje? Na realidade, não há conflito entre a Bíblia e a ciência, porque Deus revela a Bíblia e Deus é criador da natureza e de tudo quanto a ciência descobre.
o princípio da ciência é a descrição, o relato das leis. Ou seja, leis físicas, leis químicas, leis biológicas, leis instintivas, são as únicas que diferem as leis do comportamento, ou seja, os 10 mandamentos na Bíblia e as leis sociais do mundo. Mas as outras leis aí, não há. A luta entre, o que muitos indicam, luta entre ciência e religião, é só numa ideia. É nas origens. Então, muitos dizem que mencionar uma teoria é científico. Não, não é científico. Porque a ciência, pela sua definição, não pode tratar das origens. Agora, a origem também pode ser tratada pela filosofia, mas a filosofia é especulativa. A origem não pode surgir da mente humana, senão através da revelação. Então, Deus revela. Então, esses eventos mencionados aí de 1997 e 2017 são opiniões que nos favorecem e nos ajudam a fortalecer este conceito de que a religião e a ciência são manifestações divinas. Só o preconceito científico sobre a origem que desvirtua essa unidade. Ou seja, quando o homem descobre a lei da gravitação, ou as leis volumétricas em química, ou as leis cinéticas em física, leis ópticas, leis da eletricidade, está, na realidade, descobrindo o poder criador de Deus. Só o homem cientista não quer aceitar isso. E acha que aquilo é um efeito da natureza. Mas também o homem não define o que é a natureza. Algumas vezes menciona que as plantas fazem parte da natureza, mas as plantas não foram os criadores e os que impuseram as leis para as próprias espécies. E a natureza não é uma força energética, como diziam os filósofos gregos, anima mundi, como a alma do mundo que está dirigindo. Se eles concebem assim, eles estão dando outro nome a Deus. Mas muito obrigado não sabia desses eventos. De qualquer maneira, devemos ter em mente isto, que ciência e religião andam juntos. A verdadeira ciência e a verdadeira religião. Não há conflito. O conflito está na especulação científica de querer teorizar sobre as origens. Agora, sobre o restante, o que a ciência diz, nós aceitamos, né? Um medicamento é fabricado através de leis químicas. E quando o médico nos receita, nós aceitamos esse fato sem discussão nenhuma, porque é científico e a ciência é criada por Deus. Senhor Rubem, então, o senhor poderia dizer que a explicação das origens ela é do âmbito teológico, né? E não do âmbito científico, certo? Seria Sim. Correto dizer? É isso. Tá bom, isso ajuda a esclarecer bem. Luana, você tem alguma pergunta que você quer fazer? Tenho sim. Primeiramente, obrigada, João, por me convidar para estar novamente com esse grupo e também para poder ter o privilégio de participar dessa aula, né? Que é muito conteúdo que a gente aprendeu. Obrigada também ao professor Rubem. A minha pergunta é o seguinte: a gente viu acredito que na segunda-feira, na lição, a questão das semelhanças entre o relato bíblico e o de outras culturas, né? Sobre a criação. Mas, como o professor esclareceu, já existia uma tradição oral e, por isso, não necessariamente a Bíblia seria uma cópia de outras culturas.
mas uma versão da história que nós acreditamos ser a versão correta, né? Mas me surgiu uma questão. Além desses elementos na história do relato da criação serem semelhantes, existem também semelhanças práticas na religião bíblica e em religiões pagãs, por exemplo, sacrifícios de animais ou uma vestimenta diferente para um sacerdote ou festivais que relembrem alguma coisa que aconteceu naquela cultura. Então, assim, existem elementos práticos também que são comuns e semelhantes entre a Bíblia e as outras religiões pagãs. A minha pergunta seria, será que Deus deu essas práticas para Moisés, para o povo de Deus, para tentar ensinar eles uma coisa que eles já conheciam, porque aquelas práticas eram práticas comuns no povo do Oriente Médio, né? Ou o que veio primeiro? Será que né, isso já são coisas que remontam desde o Éden também? Existe algum registro do que veio primeiro, se foram as práticas ensinadas por Deus, ou se as outras nações copiaram, ou se Deus tentou usar elementos que o povo já conhecia, porque eram comuns naquela época, para ensinar eles a teologia dele? Bom, na realidade, a Bíblia não detalha muitas práticas, né? Desde a criação, uma das práticas é o matrimônio, o matrimônio monogâmico, o trabalho que Deus deu a Adão, etc. Essas práticas. Outra das práticas é a guarda do sábado, práticas religiosas. Sobre vestimentas ou sobre a prática alimentar, sim. Também, né? A prática alimentar, Adão e Eva recebeu as normas, quais seriam os alimentos, etc. Depois, passando o tempo, nós observamos em Abraão outra prática da circuncisão, da distribuição da terra, da hospitalidade, das relações sociais, etc. Mas desde Adão até Abraão houve muitas gerações. E essas práticas reveladas por Deus teriam sido observadas por outras nações em forma desvirtuada. Por quê? Porque as práticas são semelhantes, mas diferentes. Devido a que essa diferença? A que cada vez que se afastavam do culto ao verdadeiro Deus, eles desvirtuavam a prática e faziam diferente. Por exemplo, na época de Moisés, na época dos outros, os povos de Canaã tinham um deus Baal. E o deus Baal e Dagon são os deuses importantes, porque eram considerados deuses da chuva. Sendo deuses da chuva, vão fortalecer e fertilizar a terra. Então, o culto para esses deuses era a prática da sexualidade. Então, misturavam a fertilidade humana com a fertilidade da terra. E aí que na experiência bíblica aparece aí grandes festividades aí, onde estavam 20.000, 30.000, 40.000 pessoas imensas chamadas de sacerdotisas para essas práticas. E vejam, a pergunta, por que Deus escolheu Abraão? Justamente porque ele seguia as práticas certas. Os outros que se afastaram de Deus ou desvirtuaram as instruções divinas, não consideravam mais a revelação verdadeira de Deus. E Abraão, com humildade, ele queria seguir e obedecer a Deus. E por isso que ele foi escolhido. Não havia entre os habitantes da terra outros que considerassem fiel a Deus. Agora que a arqueologia descobriu documentos antigos, o Deus Jeová estava nas listas dos deuses de
das outras nações. Na época de Abraão havia um império chamado Ebla. E Ebla tinha 450 deuses. E um dos deuses era o deus YA, Yah, que é uma abreviação de Jeová, Javé. E era um deus de Ebla. Mas não era importante para eles. Havia outros deuses mais importantes e o Deus Jeová estava esquecido. E assim todas as nações, e Abraão foi assim. Então, essas práticas eram mais levadas a uso em forma correta por aquele que estava seguindo a Deus. E aquele que se afastou de Deus, certamente se modificou, desvirtuou a real palavra. A circuncisão foi também praticada por outros povos, não somente pelo povo de Israel, mas com outro objetivo. E assim muitas outras práticas, o uso das vestes sacerdotais que mencionou. Ou seja, estarmos mais perto com Deus, estaremos cumprindo a sua vontade. Estando longe de Deus, podemos cumprir mais ou menos uma instrução divina, mas em forma diferente. Ô pai, a gente tem mais 5 minutinhos só. E eu tinha mais uma pergunta, se dá tempo, João. Pode ser? Sim. Eu tenho mais uma, mas faça tudo, depois eu faço a minha. Tudo bem. Pode ser? Então, rapidinho, pai, porque a gente tem pouco tempo agora. Tu mencionou Ebla. E eu queria também, a minha pergunta era sobre os manuscritos antigos, porque tem os manuscritos do Mar Morto, né, que comprovam certas coisas, e também como é que fala, as barrinhas lá de Ebla, que também comentam um pouco da criação, mas sempre tem as pessoas que gostam de comprovar que não tem ligação com a Bíblia. Então, baseado nisso, é possível a gente explicar que a Bíblia é verdadeira sem nenhuma outra referência histórica de algum povo antigo ou de algum manuscrito antigo? Sim, porque a Bíblia, que tem 66 livros, 39 aqui, 27 no Novo Testamento, praticamente tem princípios de harmonia e também destaques que se complementam. Não existe contrariedades na Bíblia, interpretando corretamente. Naquelas centenas de páginas que existem, uma doutrina escrita por Moisés e confirmada nos evangelhos. As práticas de Abraão, todas as recomendações igualmente. O Velho Testamento seria uma espécie de tipo, e o espelho do Velho Testamento é o Novo Testamento. Então, quando uma interpretação é correta, se encontra harmonia nos escritos bíblicos, o que não se encontra nos outros relatos de outras nações, documentos aí. Então, é por isso que nós ficamos mais firmes pela própria confirmação das Sagradas Escrituras em quanto à sua revelação. E o que praticamente nos dá o propósito da nossa existência, né? Todas as normas, as leis, todos os conselhos bíblicos nos dá o verdadeiro propósito da nossa existência. Não assim os outros relatos, né? Desvirtuam, chegam a tergiversar todo o conceito. Pastor, muito obrigado. Tem sido um privilégio. Eu gostaria que pudesse ter mais tempo para conversar. Agradeço a participação do Rony, da Luana, do Pitu também. Mas nós temos que terminar. Eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Obviamente, o senhor passou muitos anos da vida estudando a Bíblia como cristão, mas como scholar, né? Como teólogo, né? E muitas vezes a gente, como estudante da Bíblia, acho que muitos aqui já devem ter passado por isso, a gente começa a estudar e começa a ter dúvidas. E muitas vezes, outros cristãos vêm para a gente e falam assim, eles citam versos como Eclesiastes 1:18, dizem, quanto mais sabedoria, mais sofrimento.
você não pode estudar tanto a Bíblia que você vai começar a questionar. Então, obviamente, o senhor é um exemplo de um cristão que estudou muito a Bíblia, a história, a arqueologia, mas o senhor consegue separar bem a parte de estudo da parte devocional, não é? Então, eu queria que o senhor dissesse para a gente como que o senhor lida com essa coisa do scholarship, do estudo, e do seu relacionamento pessoal com Deus. Se o senhor tem alguma dica para estudantes da Bíblia, para eles continuarem estudando, ampliando o conhecimento, mas, ao mesmo tempo, firmes na fé. Sim, ou seja, é necessário ler bastante a Bíblia, fundamentar a Bíblia para que o conhecimento externo, o conhecimento filosófico, especulativo, social, científico, não possam desviar-nos dos princípios, né? É necessário sempre, nós temos os documentos de outras ciências que devem ser analisadas, e a lente para analisar aquilo, a lente mesmo que nos permita ver é a Bíblia. É a Bíblia. Maravilha. E é o comentário perfeito para a lição desse trimestre, não é? Porque estamos estudando agora como interpretar a Bíblia e a Bíblia como o fundamento da nossa fé, né? Então, muito obrigado, pastor. Gostaria de agradecer, é um privilégio. E se tivermos outras oportunidades no futuro, vamos chamar o senhor de novo. Isso. Já faz parte do clube, já viu? É uma bênção ter o senhor aqui. Deus abençoe o senhor e a sua família aí no Brasil. Eu agradeço muito o convite e parabenizo você e a equipe aí que prepara estes programas de estímulo ao conhecimento e a confirmar nossa fé. Deus abençoe vocês e a cada um que faz este programa. Pastor, o senhor poderia fazer uma oração para nós, para terminar? Vamos orar, então. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela permanência da tua santa palavra. É a única luz que ilumina nosso caminho e pretendemos chegar ao destino final, que é as mansões eternas. Deus esteja com cada um dos que preparam este programa e daqueles que também visualizam e assistem. Tuas bênçãos estejam sobre cada um. Suplicamos pelo amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tchau, boa noite.